eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então não foi a mente. Não tem nada do homem aqui nesse livro. Não tem. Não foi o homem que revelou isso aqui para nós. Não veio de homem algum, nós lemos. Mas esses homens foram escrevendo sob a orientação do Espírito. Escreveram exatamente o que o Espírito queria. Não escreveram nada deles. O que está aqui foi soprado por Deus na mente deles. E eles escreveram. Amém? Não foi homem. Foi os homens, sim, mas santos de Deus. Graças a Deus por isso. Por isso que a Bíblia afirma que no capítulo 4 aqui, de 1 Pedro, diz assim no 11: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Claro que as palavras de Deus tem que falar guiado pelo Espírito. Amém? Se alguém administrar, versículo 11, administre segundo o poder que Deus dá. Para que o propósito disso tudo? Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Amém? Todo um processo. Eu vou falar segundo a palavra. Para quê? Para que o Deus de amor seja glorificado. E isso acontece só por causa de Jesus. Amém? Por Jesus Cristo, a quem Jesus pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém? Viu o processo? Se alguém quiser falar, fale segundo a palavra de Deus. Para que em tudo Deus e o propósito, Deus tem que ser glorificado. Só dá para ser glorificado por intermédio de Jesus Cristo, mais ninguém. Então, quando os católicos levantam Maria, já não está pregando Cristo como se deve, porque não tem dois mediadores, só tem um, Jesus. Quando alguém exalta o pastor do local, não revelando a glória devida a Cristo, problema, que está ensinando a adorar o pastor e adorar também Jesus. Instituições, tem várias instituições muito mais famosas do que Cristo. Então está havendo mistura. Com a mistura não salva, é leite falsificado. Amém? Isso vai para a alma. Quando alguém fala a minha igreja, eu estou mentindo que é a igreja de Jesus. Então quando vai uma mentira, não está falando. Se alguém quiser falar, não fale que a igreja é minha, fala que é a igreja de Jesus. Simples assim. Mas muita gente vai falar, qual é o problema? Não tem nada a ver. O carnal vai pensar assim, o homem natural. Mas o homem espiritual sabe que qualquer sujeira atrapalha. Amém? Porque nenhuma mentira vem da verdade. Então se eu falo que a igreja é minha, foi o espírito do erro ou o espírito da verdade que falou? Foi o espírito do erro, porque a igreja não é do homem, a igreja é de Jesus, o cabeça é Cristo. Amém? Porque a palavra não foi homem nenhum, a mente humana, foi a mente de Deus aqui, a mente de Deus está revelada aqui. Amém? O que Ele quer para nossas vidas. E com isso, eu não me envergonho de falar isso. Eu não me envergonho, não tenho medo,
Amém? Não tenho medo, não tenho vergonha, porque a Bíblia me ensina que é isso que salva. A Bíblia, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, disse: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho. E ele disse por quê? Porque é no Evangelho que se encontra o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Porque ele não se envergonha, porque a salvação está no Evangelho de Jesus. Então não me envergonho. Amém? Que é pela fé. Imagina esse homem, um judeu que era, na época, se levantar e falar assim, tudo errado que a gente vivia. A justificação nossa, a nossa salvação, só se encontra em Jesus pela fé nele. Olha o que ele causou. Amém? Então é a verdade, não me envergonho do Evangelho. Do Evangelho é Jesus. Eu professo que sou o quê? Cristão. E quem professa essa fé em Jesus, a vida tem que revelar isso, porque senão se envergonha. Amém? Eu não me envergonho de falar da esperança que eu tenho. Amém? Em nome de Jesus. Então o Evangelho é porque o poder para salvar. O apóstolo Paulo diz que a lei chegou, ele morreu, porque a lei estava enferma pela carne, porque ela é espiritual, ele era carnal. Como pode a lei salvar quem está na carne? Não, mas aí chegou alguém, Jesus, morreu, ressuscitou, subiu, desce o Espírito, e a Bíblia diz que o Espírito de vida chegou. O Espírito de vida chegou para me tornar um homem espiritual, não mais carnal. Então aquilo que estava enfermo pela lei, aquilo que era impossível à lei, impossível por causa da carne, impossível, a lei não podia salvar, não podia libertar por causa da carne, mas chegou o Espírito de vida que estava em Cristo Jesus, me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Aquilo que era impossível, Jesus tornou possível, porque é no Evangelho que se encontra o poder para libertar. Amém? Simples assim. Vocês notam o quê? Notam o quê? A ênfase. A ênfase não é nisso. A ênfase não é na obra do Espírito, na alma. A ênfase não é essa. A ênfase é que já está tudo resolvido. A ênfase é que Deus continua sendo aquele servo querendo abençoar, restaurar os teus sonhos. É mentira. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que essa fé que entra, o propósito dela é agradar a Deus. Amém? Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então, quando Jesus entra na minha vida, ele vai me capacitar pelo Espírito a fazer. Não Deus me fazer o que eu quero. Não, eu fazer para Ele. Amém? Entendeu? A mensagem não é o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo. Não, não é essa. Agora Ele está fazendo, Ele está fazendo eu fazer para Ele. Como Ele trabalha na minha vida? Me capacitando a eu fazer para Ele. Porque para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. É nós fazermos para Ele. É andar em obediência. Eu não sou servo para Deus continuar me servindo. Eu sou servo para servir Deus. Em Cristo Jesus, com a ação sobre-humana do Santo Espírito. Amém? Que vem morar dentro da gente. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, que Jesus é a pedra de esquina, rejeitado, na verdade, pelos homens, mas aprovada, eleita, preciosa para Deus. A pedra viva. Amém? Pedra viva, ele usa a metáfora da pedra, porque a pedra que a gente vê é o quê? Pedra morta. Não é?
mas ele fala que Jesus é a pedra viva para edificar em cima. Só que depois vai falar, sabe o quê? Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. E só dá para fazer por Jesus Cristo. Olha ele aí de novo. Amém? Não dá para ficar falando a palavra e esquecer de Jesus, porque ela não permite isso. Amém? E esse princípio, essa regra, tem que governar nossas vidas, porque o que se vê é falar, e não falar de Jesus. Mas a Bíblia não tem como não falar de Jesus. Amém? Ele morreu e nós para quê? Morremos com Cristo. Agora estamos vivos. Morro com Cristo, eu morro para mim. E agora estou vivo para viver para Deus segundo a Bíblia. Porque não adianta. E outra coisa, que quem tentar fugir de Jesus agora já tem uma data que não vai dar. Não vai dar para fugir. Porque a Bíblia diz que Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Quem sustenta a vida é Ele. Todo mundo que está vivo nesse exato momento, Jesus está sustentando a vida. Então não tem como fugir dele. Quando morrer, vai ter que se apresentar a Ele. Então é melhor se apresentar agora. Porque agora Ele continua querendo salvar. Ele continua querendo vivificar, fortalecer. Amém? Então, o que interessa? O que interessa não é as conversas fiadas que nós estamos escutando, que a fé traz o quê? Esse evangelho traz o quê? O que Deus me deu em Cristo Jesus? A Bíblia diz que deu a vida eterna. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Viver a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A igreja de Laodiceia falava que não precisava mais de nada. O Senhor Jesus, o Salvador, se revelou a ela e falou, tu falou que não precisa mais de nada, que já está tudo bem, está tudo certo, não precisa se santificar mais, não precisa se fortalecer, não precisa mais batalhar pela fé, não precisa de nada, está tudo resolvido, só na cruz do Calvário. Mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele para andar em novidade de vida. A Bíblia diz que tem que ter um crescimento de glória em glória todos os dias. A imagem, porque a transformação, o padrão é Jesus. O padrão não é homem nenhum. Quando apresentam um homem para nós como modelo, primeiramente um homem como modelo, eu estou mentindo. O padrão é Jesus. O padrão, Ele é o cabeça. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Jesus. Amém? Que haja em vós o mesmo sentimento. O mesmo sentimento é ter a mesma mente, as mesmas atitudes, o sentimento. Qual o sentimento que Ele demonstrou para com os perdidos? Qual o sentimento que Ele demonstrou para com o Deus Pai? Qual o sentimento? Que haja em vós o mesmo sentimento que haja. É mandamento, é lei da liberdade. Se alguém quiser falar, fala segundo a palavra. Não pode mentir. Porque nenhuma mentira vem da verdade, vem do pai da mentira. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É simples assim, obediente, até a morte, e morte de cruz. Que haja em vós o mesmo sentimento, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se anulou, não se viu 1 milímetro, nada de orgulho no caráter dele. Se humilhou a si mesmo, fazendo semelhante aos homens, a servos. E na forma de servo se fez semelhante aos homens. E sempre, servo, homem, aniquilando a si mesmo. Sendo obediente até a morte. Obediente até a morte. Se ele for obediente até a morte, então ele tinha uma verdade a obedecer ou não? Amém. Tinha. Ele foi obediente porque a verdade guiou ele. Então ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Que haja em vós o mesmo sentimento. Ele disse para os apóstolos,
Eu não estou só, vocês vão me abandonar, mas eu não estou só. Eu não estou só. Isso é lindo, espetacular, mas ler de qualquer jeito não serve para nada. Mas ele falou assim, mas eu não estou só. Meu Pai está sempre comigo. Sabe o que significa isso? Não? Não sabe? O poder do Pai estava nele. A graça, a ajuda do Pai estava nele. A sabedoria do Pai estava nele. O consolo do Pai estava nele. A santidade do Pai estava nele. O Espírito Santo do Pai estava nele. No Jesus homem, o Pai está sempre comigo. Eu não estou só, mas tem um motivo. Porque eu sempre faço a vontade do meu Pai que está no céu. Sempre. Não é de vez em quando. É sempre. Não é de vez em quando, como se pudesse. Falei de Jesus um dia, já bati o ponto, tá bom. Não sejam vagarosos no cuidado, mas sejam fervorosos no espírito. Isso é mandamento. Porque vagaroso no cuidado, eu não estou com o amor de Deus. Mas fervoroso no espírito, para estar sempre preparado para agir, é quem está com a presença. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder. Ociosidade, preguiça, incredulidade, isso não tem nada a ver com o Senhor. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E como é que pode isso? Como eu posso imitar Jesus? Isso continua sendo para muitos uma loucura. É uma loucura para muitos. Mas segundo a Bíblia, Deus pode fazer isso. Ao homem, impossível. Segundo a Bíblia, claro que é. Mas a Bíblia diz que para Deus, tudo possível. Tudo possível não é para trazer à existência o que já tem. Tudo possível é trazer à existência o que não tem. Porque a esperança está naquilo que não se vê. A fé não traz o que tem. A fé traz o que não tem. Onde? Na alma. Revelar algo na vida que esse mundo não dá. Não tem. O espírito, o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Estará em vós, segundo a Bíblia, é a presença de Deus em nós. E se a Bíblia diz que é o homem impossível, para Deus tudo possível, se ele entrar aqui, o que fica faltando? Não falta nada. Não falta nada e Cristo passa a ser a nossa suficiência. E o propósito disso tudo, Deus ser glorificado. Se alguém quiser falar, fale segundo a palavra. Aquela morte na cruz, a Bíblia diz que é derramado o amor de Deus. O amor de Deus, impossível ser derramado o amor de Deus, e esse amor não ter o poder dele. O amor de Deus sendo derramado, não tem como esse amor sendo derramado estar separado da santidade dele. Esse amor derramado foi que o apóstolo Paulo falou que esse amor que nos constrange a fazer o que ele quer. Que ele disse que ainda não vivo mais eu, Cristo vive em mim. É esse poder sobre mim. Eu não me envergonho, porque eu sei o que ele fez na minha vida. O apóstolo Paulo está falando isso, inspirado pelo Espírito. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, de acordo com o Espírito. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E não vive mais para si, mas vive para aquele que salvou eles. Amém? Pode acontecer isso? Sem mim, nada podeis fazer para glorificar a Deus. Mas pelo contrário, Jesus. E com o Senhor, vocês podem viver agradando Deus em tudo. Com Ele. Com Ele. E Ele está nesse livro. Ele está aqui.
eis que estarei convosco todos os dias. Temos a oportunidade de andar com Jesus 24 horas, sob a sua proteção, sob a sua orientação, sob a sua salvação, sob o seu poder. Temos essa oportunidade de não deixar o Santo Espírito de Deus fora de nossas vidas. Tomar posse dele todos os dias. E não interessa o que acontecer, se sentir consolado, fortalecido, encorajado, forte espiritualmente. O que atrapalha é a nossa vontade. O que atrapalha são as preocupações desse mundo. Onde tem isso, o Espírito Santo não pode trabalhar. Porque Jesus não falou brincando, aquele que não negar a si mesmo não pode usufruir da minha presença, dos meus ensinos, viver o que eu quero. Quem não negar a si mesmo não pode. E hoje, para ser salvo, não precisa ser batizado por Jesus com o Santo Espírito. Precisa só tomar um banho no domingo. Isso é mentira. Porque para ser batizado tem que... fruto digno de arrependimento que só o Espírito Santo faz. Tem que revelar que é uma nova criatura, ó. Nem a circuncisão é coisa alguma, mas o sim ser uma nova criatura que nasceu de novo, que está em João capítulo 3. Nem batismo de água, nem andar com Bíblia, nem frequentar o culto sempre, nada disso. Nem falar de vez em quando que tem um conhecimento, nada disso. Tem que revelar que é uma nova criatura, que fala segundo a palavra. Estão vivendo separado, igual partidos, e feito coisa que está tudo resolvido. Mas tem um dia que vão descobrir que era engano puro, engano em cima de engano, exaltando o homem. Jesus, que não ficou só em nenhum momento, disse: eu não busco a minha glória, eu busco a glória daquele que me enviou. E a Bíblia diz também que a glória desses, que o Deus deles, são o ventre deles, a glória deles é para a perdição deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Não está tudo resolvido não, irmão. Não está. A santificação ela é requerida pelo Espírito Santo. Se não tiver e não crescer, não entra. A Bíblia não deixa ninguém ficar quietinho, porque o padrão é Jesus. A Bíblia não tem problema nenhum em falar para quem nasceu de novo. Se alguém diz que está nele, deve, mandamento, deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. Aí, se eu ignorar isso e nem querer saber como Jesus andou, porque está revelado na Bíblia, aí eu nem querer saber, eu estou ignorando o conselho do Senhor. No final, eu vou ser aqueles que vou me apresentar a Ele e revelar com a minha vida que ignorei o que Ele pediu. Será que eu vou entrar? Eu estava lendo aqui em Amós, ali sentado, Deus, que não pode mentir, disse em Amós, ali eu bem lendo: os pecadores do meu povo, Israel, eu os destruirei. Mas segundo muitos, a graça me permite continuar sendo pecador, que mesmo assim eu estou salvo. A graça é a presença do Espírito. A graça é toda a revelação nas cartas. A graça é o poder sobre-humano do Espírito na alma para viver a verdade. E a Bíblia nós lemos aqui que se só os justos são salvos, onde vai aparecer o ímpio e o pecador? A fé santíssima foi dada aos santos, mesmo estando isso escrito. Eu vou numa narrativa que sou pecadores e uma multidão acredita nessa frase do diabo e diz que aqui é mentira, é aqui. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Continua as narrativas para enganar.
vários lugares divididos, um contra o outro, e acreditando que estão salvos, são corpo de Cristo. Não viva assim. Não viva assim. Só tem uma maneira de ser salvo. Como Jesus andou, ele é o meu padrão. E quando eu estou nisso, eu estou a regra de fé e prática, a palavra. A palavra não posso perdê-la de vista. E quando for revelada uma verdade que eu não sabia, ela é poderosa para libertar. Se eu preciso crescer, ela faz eu crescer. Porque a palavra é viva, a palavra é Jesus. Que seja essa a realidade em nossas vidas. Não vamos brincar com isso e acreditando que não precisamos mais de nada. Precisamos da graça todos os dias. Precisamos de Jesus. Sem mim, nada podes fazer, mas se tu tiver ele, tu vive o que ele diz na Bíblia. E quando você não revela, ele deixou escrito também: se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, eu também me envergonharei deles lá na glória, junto com os anjos. Quando os anjos vêm com o santo Jesus, também me envergonharei deles, de mim e de minhas palavras. Todos onde eu estiver têm que saber que eu sou de Jesus e ele é meu Senhor. E ele fala das minhas palavras. Tu tem que revelar que a palavra dele está te governando. Se você não revelar que a palavra dele te governa, não é te governa só na defensiva não, senão tu é religioso. É te governa no ataque. Qual é o ataque? Não fale mal dos malfeitores, daquelas pessoas que não prestam. Não falem mal, falem bem. Não maldizei, mas bem dizei. E agora? É nesse tom. Todo mundo tem motivo de sobra para meter o malho. Tu consegue extrair alguma coisa de positivo? Tu tem misericórdia para falar que tem jeito? Ou está condenando logo? Se quer ver dias felizes, segura a língua. Segura a língua. Amém? Como é que eu seguro a língua? Ele manda eu falar, mas manda eu segurar a língua. Não, quer ver tu segurar a língua da melhor maneira possível? Fale só segundo a Bíblia. Tu segurou a língua do mal. Busque a paz. Não maldizei, mas bem dizei. Busque a paz. Busque. Busque a paz num mundo desse. Mas você é o agente para buscar essa paz. Para buscar. Busque e siga. É impossível tu falar de paz para buscar a paz, seguir ela e não conseguir enxergar Jesus. Amém? Essa é a palavra para todos nós. Se alguém quiser falar, fale segundo a palavra. O resto é mentira, o resto é sublimidade de palavra, o resto é condenação. Está de acordo com o Espírito Santo? Não, é diabo. Porque nenhuma mentira vem do Espírito Santo. E seja ele... Alguém me perguntou se tem como ter Jesus sem o Espírito. Interessante, né? Amém? Porque a Bíblia diz que o saber a verdade não adianta nada, mas o viver a verdade. Se eu tenho Jesus e digo é impossível ter Jesus sem o Espírito, eu vou falar isso, é impossível, mas eu vou ter que revelar com a minha vida que esse Espírito que eu falei, ele me governa. Porque senão eu não falei, mas vivo igual a ele. E a Bíblia é bem clara, quem não tem o Espírito de Cristo, não tem Deus. O Espírito de... que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem Jesus tinha? E nós? O Espírito de Cristo. Se eu tenho o Espírito de Cristo, eu posso ter os mesmos sentimentos de Cristo, porque é o mesmo Espírito.
E agora, para ensinar isso e viver isso? Ao homem, impossível. Para Deus, tudo possível. Mas eu não posso também achar que sou salvo e vou morar com o Senhor, acreditando que Deus é todo poderoso e para Ele tudo é possível. Eu só vou entrar no céu se desfrutar desse poder na minha vida. Viver uma vida que era totalmente impossível de eu viver. Com o Espírito Santo, com a presença de Jesus, agora eu posso, porque é o homem viver isso, impossível. Mas agora com o Santo Deus morando pelo Espírito, tudo possível. E não é nada dessa terra, não é nada para satisfação terrena, momentânea, passageira, é só estar ligado à eternidade. Que seja essa verdade em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, porque quem não tem o Espírito, não tem Deus. Essa é a verdade. Quem tem, passa a ser guiado pelo Espírito, amém? Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.